Então o Senhor disse a Josué: saiba que entregarei nas suas mãos Jericó. Seu rei e seus homens de guerra marchem uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Verso 12. Josué levantou-se na manhã seguinte e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Verso 15. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Verso 16. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram um toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Verso 20. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Vocês podem dizer comigo: grandes desafios, grandes vitórias. Outra vez. Só os homens. Obrigado. É assim que funciona a vida, sabe, irmãos? Não tem nada fácil. Até para nascer já não é fácil. Tem gestação que é muito complicada. Por exemplo, a minha gestação, minha mãe teve muitos problemas na gestação comigo. Teve eclampsia, uma série de problemas. E a vida é assim, é cheia de desafios. Porém, aí que está o segredo, né? Porque dependendo do tamanho do desafio, é o tamanho da sua bênção. E quanto mais você corre dos desafios, mais você está adiando as bênçãos que Deus tem para você. Incrível, né? As pessoas, elas têm essa dificuldade, né? Elas têm esse problema de, em via de regra, fugirem dos problemas. As pessoas não querem, não estão dispostas. Elas querem, sim, tudo mais fácil. E sinceramente, eu não entendo pessoas que pensam assim e agem assim. Se você quer coisas grandes, certamente problemas grandes vão surgir. Não tem como ser diferente. Na medida que você treina bastante, se você vai numa academia, a única forma de os seus músculos crescerem é você levá-los ao extremo, né? A uma fadiga. Fora isso, não tem jeito das coisas acontecer. Sabe? Você não dorme e acorda forte. Você pode acordar gordo. É diferente, né? Mas forte, né? É meio complicado. Então nós precisamos disso. E Josué enfrentou grandes desafios. Ele já vinha com seu líder, Moisés. Moisés só teve pedreira. Moisés não teve um dia de descanso, né? A partir do momento que ele foi chamado, pauleira o tempo todo, guerra o tempo todo, povo complicado. E agora Moisés vai embora. E Deus então chama Josué para dar sequência naquele trabalho. Porque o povo que estava com Moisés era um povo com a cabeça de escravo, né? A sua cabeça tem que mudar. Se você não mudar, se você quer mudar de vida, se você quer dias melhores, se você quer viver uma vida melhor, mas não permite a sua cabeça mudar, não vai acontecer nada. Absolutamente nada. Se você ficar agarrado com um passado que já deveria ter sido sepultado há muito tempo, você vai ficar carregando um defunto com você o tempo todo e não vai dar nada. Certo?
Então, aquele povo que saiu com Moisés, eles pereceram. Eles foram sepultados no deserto. E dali um novo povo surgiu. E esse povo, Deus colocou Josué com eles, para levá-los até a Canaã. E foram um desafio um atrás do outro. O primeiro desafio foi cruzar o rio Jordão, cheio, na época das chuvas, lotado de água. Em seguida acontece o quê? Vem Jericó, certo? Uma cidade forte, porém, era um desafio grande. E aí eu vejo o quê? Por exemplo, Lutero disse, as ovelhas de Cristo são marcadas na orelha e na pata. Olha o que esse cara está falando. Por quê? Porque elas ouvem a sua voz e o seguem. Todas as instruções que Deus deu a Moisés, ele as cumpriu. Ele obedeceu. Todas as instruções que Deus deu a Josué, ele ouviu e obedeceu. E aqui você está vendo Lutero falar, as ovelhas de Cristo são marcadas na orelha e na pata, porque elas ouvem, certo, a sua voz e seguem. Então, qual é o segredo de você alcançar a bênção que Deus tem para você? Aprender a ouvir a voz de Deus. Que dificuldade nós temos, né? Que dificuldade nós temos. Muita dificuldade. Outra coisa que eu quero passar para vocês, que é muito importante. Deus não se incomoda com perguntas, sabia? Esse não é o problema de Deus. O problema de Deus é a dúvida. Deus odeia isso. Você pode perguntar o que você precisar, o que você desejar perguntar para Deus. Isso não incomoda Ele. O que incomoda é a dúvida. Então Jericó tinha 32 quilômetros quadrados. Era uma cidade chamada Cidade Fortaleza. As muralhas, já disse aqui, tinham 9 metros de altura e 6 metros de largura. E hoje pela manhã, o pastor Marcelo estava pregando aqui e falou uma coisa interessante, que Raabe tinha uma casa de entretenimento para o sexo masculino, né, nas muralhas de Jericó. E é verdade. Por quê? Porque era 9 metros de altura, 6 metros de largura, imagina que coisa grande esse treco. Então, olha o tamanho desse negócio. Muita coisa. Agora, a vida cristã, ela demanda alguns pontos que é importante para nós. Primeira coisa, paciência. E eu estava ouvindo um camarada, um humorista chamado Arnold Glasgow, ele disse, a chave para tudo é a paciência. Olha o que esse cara está falando. A chave para tudo é paciência. Você que é impaciente, meio estressado, estressado e meio, né? Grave isso aqui. A chave para tudo é paciência. Ele diz, tem-se a galinha quando se choca o ovo, e não quebrando. Então, ouça, para nós, sobretudo nós homens, o homem que tem paciência, ele é invencível. Sabia? Ele se torna invencível. Mas o estressado, sem paciência, aí ele está enrolado. Jericó era considerado invencível por ter a proteção dos cananeus. E Deus foi trabalhando com Josué e com o povo, mostrando para eles que não é assim que funciona. Calma, você tem que ter paciência, as coisas vão acontecendo. Há um propósito, há um ritual de Deus para trabalhar conosco. Deus falou para Josué, você vai dar uma volta todos os dias, durante 6 dias. Todos os dias você dá uma volta. Ok. No 7º dia você vai dar 7 voltas. Olha como é que Deus trabalha. É Deus ensinando eu e você a ter paciência. Como é que as coisas funcionam? Deus vai trabalhando conosco, vai nos moldando dentro do seu critério, dentro da sua vontade, dentro do seu propósito. Deus poderia ter mandado um vento e derrubado aquilo, poderia, mas Deus foi trabalhando com o povo. Calma, não é assim. Todos os dias vocês vão dar uma volta. Imagina aquele povo lá de dentro,
o que eles estavam pensando acerca do povo de Deus. Tudo doido, né? Crente doido. O que eles acham que isso aqui vai acontecer? Imagina no 7º dia, dando 7 voltas. Imagina eles com trombetas e gritando. E foi assim que aconteceu. Porque o que eu preciso entender, o que você precisa entender, que não é o que está na sua mão que faz diferença, irmãos. O que vai fazer a diferença é a capacidade que eu tenho, que você tem, de crer que Ele vai fazer, independente do que está na minha mão. Acabou. Isso não importa. Quando eu estava vendo hoje, acompanhando os noticiários internacionais e vendo que 97% dos mísseis que foram lançados para Israel, 1% apenas caiu lá dentro, eu fiquei imaginando, gente, que coisa extraordinária. Não foi apenas a Força Aérea israelense, irmãos. Há algo divino naquilo ali. Há algo extraordinário que faz com que as coisas aconteçam. Deus apenas usa as coisas materiais para nos conduzir como veículo para nos levar às coisas espirituais, apenas para tornar a coisa mais didática para nós. Mas no fim, tudo é Ele. É Ele que faz. É Ele que faz as coisas acontecer na minha vida e na sua vida. Jericó era considerada invencível. E não obstante ser considerada invencível, caiu. Acabou. Olha o que Provérbios diz, Salomão. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então você não pode afrouxar. Não pode. Você não pode desistir. Não pode. Qual é o problema que você está enfrentando? Qual é o desafio que você está enfrentando? Seja firme. Porque Provérbios está dizendo, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Tem dias difíceis? Tem. Tem momentos complicados? Tem. Mas e aí? Então, sempre eu tenho observado o seguinte, é por isso que você precisa aprender a falar com você, mesmo. Você tem que desenvolver isso. E começar a falar com você todos os dias, certo? Problema, você é grande, mas o meu Deus é maior. É muito maior. É muito maior. Eu fico imaginando que toda a volta que aquele povo dava, olhando aquelas muralhas enormes, eu acredito piamente que era Deus falando para eles, olha, vocês estão vendo? O negócio é sério, é pedra pura, porém não é indestrutível. Cada volta que eles davam, certamente eles se enchiam de mais fé, porque eles iam se convencendo que era Deus que ia fazer aquilo ali. Nas forças deles eles eram incapazes de fazer alguma coisa. É isso que Deus faz para nós, certo? E é o que eu quero falar com vocês hoje aqui, sabe? John Maxwell fala uma coisa interessante, e ele fala o seguinte, saiba ouvir, os seus ouvidos nunca o colocarão você em encrencas. Aprenda a ouvir. As pessoas têm dificuldade de ouvir, muita dificuldade. Mas muita dificuldade. Eu falo isso, irmãos, porque eu atendo muita gente. Você fala. Muitas delas falam assim, o pastor está navegando na maionese. Mas porque elas não sabem, elas não têm entendimento como é que as coisas funcionam. Certo? Josué ouviu claramente a direção de Deus. Deu errado? Não. Tudo certinho. Tudo certo. Então John Maxwell fala, saiba ouvir, seus ouvidos nunca vão te colocar em uma encrenca. Certo? Isso é importante para nós. Tudo bem aí? É o vascaíno que está lá em cima, está dando problema. Deus não nos chama ao envolvimento apenas para que as pessoas vejam o que você pode fazer. Grava isso. Deus não nos chama a envolvimento algum
que você acha que você tem condição de fazer. Ele o chama para uma missão que eu e você não damos conta. Sempre Ele vai fazer isso. Sempre Deus vai nos chamar para missões extraordinárias, que eu e você não vamos dar conta, não vai dar conta. As tarefas de Deus, que Deus delegou na Bíblia, são sempre do tamanho dele. Sempre. Elas estavam além da nossa capacidade. Sempre além. Muito além. Por quê? Porque Ele quer mostrar a sua natureza. Deus quer mostrar a sua força. Deus quer mostrar a sua provisão. Deus quer mostrar a sua bondade. Deus quer mostrar o seu favor, o seu amor para conosco. Uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo dos anos da minha fé cristã é que a maioria das missões que Deus dá a mim e a você, Ele quer trabalhar conosco. Ele não trabalha sozinho e nem quer que você trabalhe sozinho. É um casamento, sabia? Engraçado, é um casamento. Um casamento. Tudo que Deus quer que você faça, Ele está prontinho ali à sua disposição. Ele é a única maneira pela qual o mundo, esta é a única maneira pela qual o mundo vai reconhecer que Deus é Deus. Quando os espias chegam em Jericó e eles encontram Raabe, Raabe dá um testemunho maravilhoso para eles. Ela fala assim para eles: o nosso povo está aterrorizado, o nosso povo está tremendo de medo de vocês, porque o nosso povo já ouviu falar do que o Deus de Israel já fez. Olha aí, a mulher testemunhando, falando do que estava acontecendo com o povo. O povo estava assustado, porque havia algo diferente no meio daquele povo. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. As missões que Deus quer dar para mim e para você são muito maiores, mas para que eu e você saiba que Ele vai estar conosco e que as pessoas de fora deem testemunho que Deus verdadeiramente está conosco. Em via de regra, a gente vê as coisas como elas são. Não vemos as coisas como elas são. Nós a vemos como somos. É por isso que nós temos muito medo. É por isso que a gente para e trava. Porque nós estamos vendo os problemas, de fato, não como eles são, mas como nós somos. Quando você começa a enxergar as coisas e os problemas com a ótica divina, com os olhos espirituais, certo? Muda todas as coisas. Porque quando você vê os problemas da forma que você apenas enxerga, é diferente, porque você é humano. Mas quando nós permitimos Deus fazer parte disto, da nossa vida, da nossa história, as coisas mudam. Agora, olha isso aqui, eu achei interessante. Não há atalhos no caminho da maturidade da fé, irmãos. Nunca houve. Todo caminho que Deus trilhou para você passar, você vai ter que passar. Ora. Vai ter que passar. Você só precisa não entrar em desespero. Agora, uma coisa é certa, você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tem. Tudo o que você tem. Isso tem que estar guardado no seu coração. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tem. Tudo. Isto para mim é importante. As adversidades te fazem crescer. Quanto mais peso resistir, mais músculo você vai ter. Sabia? Então não corra não. Sabe? Surgiu um problema, vai em frente. Chame o Senhor, clame por Ele, invoca o nome dEle. Nada, grava isso, nada vai te ensinar mais sobre oração do que a aflição. Nada. Nenhum livro te ensinará mais sobre oração do que a aflição.
E olha que eu já li, eu devo ter mais ou menos uns 100 livros que falam de oração, só sobre oração. Porque o que eu mais passei na vida é problema, né? Dificuldades. Então, o que eu mais comprei foi livro sobre oração. Sabe? Comprei um livro que chama A Oração que Funciona. Falei, agora vai dar. Li o livro todinho e não resolveu nada. Nada. Sabe? Porque você fica só lendo, e ajuda alguma coisa, mas você precisa de aprender a enfrentar a coisa. Então, a aflição, os problemas nos ensinam a orar. Sabe? E orar de verdade. Orar de verdade. Nós precisamos aprender a orar de verdade. A gente não sabe, um cara perguntou para o outro, qual é o tempo real necessário que eu deva estar orando? Ele falou, simples, até que você perceba o seu coração perto do coração de Deus. E eu te pergunto, como é que funciona isso? Cada um é cada um, ora. Cada um é cada um. Às vezes eu fico pensando que eu ainda sou meio tipo carro a álcool. Quem já teve carro a álcool aqui? Treva, não é, gente? Treva. Eu tinha um Escort L, 89, a álcool. Eu chamava ele de Jacó. Eu dei o nome dele, batizei ele Jacó. Só mancava comigo, só dava problema comigo. Certo? Até que um dia eu vendi aquela praga, aquela miséria, né? Fora o Opala, né? Então, porque o carro era mais complicado. Então, às vezes eu fico pensando que na oração eu sou mais ou menos um carro. Eu não sei você, mas eu tenho dificuldade de começar a orar e bibibi, já vi Deus. Eu não consigo ver, sabe? É uma guerra, né? Algumas coisas você precisa vencer na oração. Por exemplo, o tempo. Primeira adversidade da oração, tempo. Se você for fazer aquela oração, não funciona. E eu não dou conta. Certo? Segunda adversidade que impede a gente de orar, mente. Sabe? Eu tenho uma dificuldade de concentrar na oração. Aparece tanto problema, irmãos. Coisa que eu esqueci, até de coisa que eu marquei, esqueci. Vem. Certo? Aí eu já comecei a aprender. Senhor, eu repreendo todas essas lembranças, sai de mim, em nome de Jesus. Né? Traz cativo a minha mente ao trono de Deus. Tal. Para você começar a ajustar na oração. Então, eu sei que é igual leitura, por exemplo. Eu não dou conta de ler ouvindo nada. E se eu estiver lendo, gente conversando, eu misturo tudo. Né? Então, eu nasci homem mesmo. Né? Não dou conta de entender muitas coisas, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tem uns que é meio assim, dá conta, eu não dou conta. Né? Então, é bem linear. Então, eu oro caladinho, quietinho. Eu leio lá no meu quarto, quietinho, para me concentrar, a minha oração. Então, cada um é cada um, certo? Então, eu preciso disto. É por isso que eu prefiro orar de madrugada, porque, né, mesmo assim, tem outro adversário que chama-se sono. Né? Tem dia que eu me dou conta que eu estou abençoando Deus. Foi santo, é errado. Tem dia que eu acho que eu já fiz aquilo, eu já orei de novo. Falei assim, mas eu já orei para essa pessoa, o que eu estou fazendo de novo orando? Né? Então, é lógico, não é todo dia. Tem dia que é mais difícil, né? Não é todo dia, mas tem dia que é mais complicado. Então, nada te ensina, mas quando vem a aflição, gente, como a gente aprende a orar? Como a gente aprende a orar? Agora, grava isso aqui. Você e sua vida sempre se moverão na direção dos pensamentos dominantes que você permite mover a sua mente. Quais são os pensamentos dominantes que movem a sua mente? Te pergunto, quais são?
Esses pensamentos dominantes que movem a sua mente é o que vai fazer diferença na sua história. Sabe? Eu fico muito aflito de ver pessoas na igreja que estão envelhecendo, mas elas não amadurecem. Elas ainda trazem requisitos do passado, de muito tempo. Elas não conseguem crescer espiritualmente. Elas não conseguem perceber que Deus está muito além de muitas coisinhas pequenas que a gente gasta tempo brigando, arrumando dificuldade. Elas não conseguem avançar. Elas estão perdendo tempo com coisas que Deus não vai perder tempo com isso. Porque o seu pensamento dominante destrói a vida delas. Sabe, eu vejo conversas em lugares que eu vou, e eu fico pensando, gente, esse tipo de conversa está ultrapassado. Não funciona mais. Nós precisamos de avançar. Certo? Nós estamos vivendo um tempo onde a ação do diabo está muito letal, onde o diabo está trabalhando de forma muito mais sutil, certo? Ele não está preocupado com coisas que nós estamos preocupando. Estamos preocupando com coisas que o diabo não está preocupado. Mas por quê? Porque nossa sensibilidade espiritual está muito aquém daquilo que Deus exige de nós. Eu estava vendo na sexta-feira, na revista científica, eu vou falar com vocês aqui, eu achei muito interessante. Eu fiquei pensando, que coisa maravilhosa, sobre a formiga. Olha aqui. Os cientistas descobriram que quando as formigas recolhem os grãos e sementes que necessitam, elas escondem no subsolo e as partem no meio. Olha bem, elas partem no meio. Isso porque, se uma semente for dividida em duas partes, ela não germina. Mesmo que o ambiente esteja adequado, propício para aquela semente germinar. Uma vez que ela é partida no meio, ela não germina. Mas o que de fato intrigou os cientistas foi notar que as formigas dividiam as sementes de coentro em 4 partes. Eles então foram pesquisar e descobriram que a semente de coentro divididas em 2 partes ainda assim germinavam. Mas se fosse dividida em 4 partes, não germina. Agora, a pergunta é, quem ensinou isso às formigas? Fala para mim. Eu estava pensando, vendo esse cara falar isso e pensando, se as formigas conseguem discernir uma semente da outra, que essa semente você pode dividi-las tão somente em 2 partes, mas essa aqui de coentro tem que ser em 4, porque em 2 somente elas vão germinar, então elas têm que serem divididas em 4. Como é que elas conseguiram perceber isso? Aí eu fiquei pensando, por que nós não conseguimos perceber mais as coisas de Deus? Por que nós entramos em cada rabo de foguete, em cada encrenca? Por que a gente não consegue crescer mais? Será que Deus está preocupado mais com a formiga do que você? Não, é lógico que não. Lógico que não. Porque quando Deus quis que uma planta nascesse, Ele deu ordem para a terra. Quando Deus quis que um peixe nascesse, deu ordem para a água. Mas quando Ele quis que eu e você existisse, Ele falou. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então sabe o que eu penso? Sabe o que eu digo para você? Todos nós aqui temos um DNA de Deus. Você tem um DNA de Deus.
Por mais que você não entenda, por mais que você tenha dado lugar para o diabo destruir você, por mais que você tenha dado lugar para o diabo ferir a imagem de Deus, porque a única alegria do diabo é exatamente essa, irmãos, é tocar na imagem de Deus. A única alegria que ele tem. Porque quando ele toca em mim, ele toca em você, ele sabe que ele está ferindo Deus. Porque nós nascemos dele. Nós somos dele. O único ser tricotômico existente na terra somos nós. Que tem um espírito, que tem uma alma, que habita no corpo. O resto não tem. Animal não é ser tricotômico. Não tem espírito. Porque o espírito comunica com Deus. Foi aonde ele tirou dele, soprou nas narinas do homem. Então você precisa de entender isso. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Você é muito melhor do que você, o tipo de vida que você está vivendo. Deus tem muito mais a fazer na sua vida daquilo que já tem feito. Se você está dando um passo para frente e 3 para trás, não é propósito de Deus. Nunca foi. Nunca foi. Propósito de Deus é fazer com que você viva 100% os planos dele. Propósito de Deus é que você possa desfrutar dia após dia da presença dele. Aleluia. Que você respire Deus, que você exale Deus todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu me lembro, um tio meu que morreu, era o tio que eu mais amava, né? Eu tinha muito carinho por ele, me ajudou bastante. Eu era garoto, ele falava para mim que trabalhava numa empresa, e meu tio muito bruto, muito meio atrapalhado da cabeça. Ele dizia: olha, Joãozinho, ele me chamava de Joãozinho, falava assim: olha, eu trabalho num determinado lugar, e nesse lugar tem um camarada. Esse camarada, na hora a gente termina de almoçar, ele vai para atrás da casa onde nós almoçamos, e lá ele começa a orar. A oração dele é um negócio tão extraordinário que todos os colegas, que são muitos colegas que temos lá, é uma empresa muito grande, devia ter mais ou menos mais de 100 pessoas trabalhando, eles são impactados. Os caras uns começam a chorar, uns começam a bater a mão no chão, outros começam a levantar as mãos para cima. Ele nunca falou uma palavra para ninguém. Mas quando ele saía, enquanto terminávamos o almoço, e nós ficávamos ali conversando, uns contando piadas, outros falando palavras obscenas, e ele saía e ia para trás da casa. Quando ele começava a orar, não tinha um que dava continuidade nas piadas. Era impressionante esse homem. E ele dizia, quando ele saía de lá, terminava o horário da oração dele, e ele vinha para estar conosco, era praticamente quase que impossível olhar para ele. Ele falava que dava temor, medo. As pessoas tinham medo. Mas não era aquele medo demoníaco, aquele medo de temor, de saber que o cara era diferente. É isso que nós precisamos. Nós precisamos ser cheios de Deus, numa quantidade tão extraordinária, que a gente, ao sair pelas ruas, a gente começa a impactar as pessoas, certo? A gente começa a fazer diferença na vida das pessoas.
a gente comece a mudar a história das pessoas. A gente começa a fazer com que as pessoas sintam vontade de amar Deus, querer Deus, desejar Deus, e que elas não vivam mais no pecado. Que o pecado não possa ser o escape para que elas venham fugir das suas frustrações, fugir das suas dores, fugir dos seus fracassos, mas que Deus seja o único caminho delas, para que elas comecem então a descobrir que nós não precisamos de subterfúgio nenhum para acalentar a nossa alma, nós só precisamos dele. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Cadê a turma? É aqui ali no Varoa? Deixa eu dizer algo para vocês. Raabe disse aos espias: o nosso povo está assustado de ver o que Deus, o Deus de Israel, está fazendo. O nosso povo está perturbado. E a minha oração ultimamente tem sido essa: que as pessoas comecem a assustar de ver o que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. Eu quero que você saiba que você não precisa. Você não precisa de subterfúgio nenhum, para que a sua alma entre em sossego, em paz. Você não precisa disto. A única coisa que você precisa é dele. A única coisa. Sabia? A única coisa. Quando os homens foram apedrejar Estevão, eles ficaram assustados, porque o rosto dele parecia com um anjo, rosto de um anjo. Né? E eles ficaram perturbados. Eu, particularmente, nunca vi um anjo. Tem gente que é especialista em ver anjo, mas eu nunca vi. Mas eu fico imaginando, que coisa maravilhosa deve ser. Mas olha, existem anjos por aí, sabia? Existem anjos no nosso meio, pessoas extraordinárias, sabe? Pessoas que você olha para elas e fica assustado. Eu congreguei com um camarada ali na Vila Nova, viu? Na década de... Eu me lembro que esse camarada, os vilanovenses, eu me lembro que nessa época, o pastor Jorge me colocou como porteiro da igreja, mas logo ele me tirou da portaria. Demos problema lá para ele. Demos coque no sobrinho dele lá e aí deu ruim. Aí, mas eu ficava encabulado com um camarada. Todos os cultos, ele chegava, era um morenão forte, ele vinha de bicicleta. Eu sei que ele morava no Novo Mundo. E esse cara vinha de bicicleta do Novo Mundo aqui para Vila Nova. E eu sabia, certo? Todas as vezes o horário que ele ia chegar. E eu ficava acompanhando ele, porque eu achava ele diferente. Ele tinha um negócio diferente. Eu falei, gente, eu não sei se tem anjo negro, mas eu acho que se tiver, esse cara é um. Porque ele tinha um negócio tão bonito. A presença dele ali, ele chegava, onde ele chegava, ele passava, era um sorriso diferente, era algo diferente. E eu não entendi aquilo, né, muito, porque novo convertido, né, meio perturbado, tal. Mas ainda assim eu sabia
que era algo diferente. Havia muito Deus na vida daquele cara. É o que nós precisamos, sabe? Você não precisa de muito dinheiro. Você não precisa de muitas coisas. Você precisa de muito Deus na sua vida. Se você for cheio de Deus, se você se encher de Deus, você vai viver o extraordinário, sabe? Eu estava vendo Josué orando. Ele determinou que a lua parasse em Aijalon e o sol em Gibeon. E a Bíblia diz: nunca na história Deus tinha atendido um homem daquele jeito. Daquele jeito. E eu fiquei pensando, o que é um homem na mão de Deus? O que é uma mulher na mão de Deus? Você consegue perceber isso? Um camarada determinar, orar para que o sol pare, a lua pare. E a NASA já comprovou na história que falta um dia na história. Isso é algo científico. Naquele dia, e porque a Bíblia diz lá que foi quase um dia, não foi um dia. Ali foram 23 horas e 15 minutos. Onde é que estão os 45 minutos? Lá na oração de Elias. Quando Elias está na casa de Acás, ou na casa de Ezequias, no palácio de Ezequias. Ezequias, o profeta Isaías foi lá para levar uma palavra de morte para ele. Então, Isaías sai dali e ele vai para o canto da parede orar. Antes do profeta sair do palácio, Deus manda ele voltar. E ele diz: Deus falou que você não vai morrer. Sabe qual é a prova? O relógio da casa de Acás voltasse. Em outras palavras, o tempo tinha que fazer assim, ó. Onde é que você já viu isso? Então ali foi 45 minutos, completando um dia que a NASA descobriu que falta. Você sabe quem é o seu Deus? Não, nós não sabemos. Nós não temos ideia. Nós não temos ideia. Mas uma coisa é certa: quando você decide servi-lo de coração, você vai viver coisas inimagináveis. É o mundo que nós estamos vivendo hoje. Esse mundo que nós estamos vivendo hoje não está precisando de mais igrejas. Tem igreja demais. Só nessa rua aqui tem 4, perdão. 4. Uma ali de frente à outra. Aqui uma, aqui mais outra. Lá na curva mais outra. A igreja está precisando, o reino de Deus está precisando de homens e mulheres decididos a expressar Deus, a viver Deus, trazer a existência de Deus para esse mundo de pecado. É vocês lá no gabinete de vocês, colocando as mãos na boca daquela turma, e o povo sendo curado, sendo abençoado, os demônios saindo. Tem que ir embora. Eu estava ouvindo essa menina falar para mim, essa dentista aqui maravilhosa, que ela foi no centro espírita. A dona do centro espírita falou assim: cai fora daqui. Mandou ela embora. Como é que acontece isso? Ó, aqui não é seu lugar não. Ó, tchau. É assim que eu vi ela falando para mim isso. É a dona do centro espírita, né?
A dona, vai embora. Já viu o crente chegar aqui ou mandar embora? O pastor ficou doido. Mas porque já tinha a marca do Senhor. Aleluias. Vinícius, você não serve para o mundo. Você não presta para o mundo. O diabo não quer você, porque ele sabe que vai dar trabalho. Você já sabe disso, não sabe? Nós vamos cantar uma canção. E as pessoas que quiserem reconciliar e reaceitar Jesus, pode sair do seu lugar. Vem aqui, eu quero orar com você.